Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai falar um pouco sobre a duplinha Tom e Jerry e a galera do Jonny Quest. Dois desenhos animados que têm em comum o fato de terem divertido demais qualquer criança que viveu e cresceu nas décadas passadas, mas que eram diferentes demais para se imaginar que um dia poderiam dividir uma mesma aventura. Só que mesmo contra qualquer expectativa, isso acabou acontecendo na animação longa-metragem Tom e Jerry Aventura com Jonny Quest, que foi lançada diretamente para vídeo em 2015. Então, se vocês querem relembrar um pouco esses dois clássicos do passado e conhecer tudo sobre esse encontro no mínimo inusitado, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, volta aqui e vai fazer a lição. E antes da gente falar desse longa animado propriamente dito, a gente tem que parar para pensar o que a dupla Tom e Jerry e a galera do Jonny Quest teriam em comum para poder dividir uma mesma aventura. Afinal, o gato e o rato mais famosos dos desenhos animados sempre foram conhecidos pelas mil loucuras e absurdos típicos das animações de antigamente. Diga-se de passagem, quase sempre com o Tom passando um cortado nas mãos, ou melhor dizendo, nas patas do Jerry. Já o desenho do Jonny Quest ficou conhecido justamente por ir na contramão, por apostar no realismo, coisa que não existia nos desenhos animados de 60 anos atrás. Já que ele abraçava temas muito mais realistas, apesar da ficção científica, onde o Jonny e o resto da família dele estavam sempre às voltas com o mundo da espionagem e também sempre enfrentando algum cientista maluco com mania de dominação mundial. Mas não é que no fundo os desenhos têm alguma coisa em comum? Pois é, já que a dupla Tom e Jerry apareceram pela primeira vez em 1940 em um curta animado que foi produzido pela MGM e foi lançado nos cinemas, sendo chamado Puss Gets the Boot. E adivinha quem criou essa dupla? Foram os lendários William Hanna e Joseph Barbera. Isso aconteceu a pedido do produtor Fred Quimby, que trabalhava na MGM. Já que o Fred Quimby queria um desenho animado bem divertido e dinâmico para fazer o povo que ia nos cinemas assistir os filmes da MGM ficarem descontraídos dando umas boas risadas enquanto se ajeitavam nas cadeiras para começar a sessão do dia. E foi aí que a dupla de animadores teve a ideia de criar um gato que vivia atrás de um rato, mas também se dava muito mal com isso. E nesse primeiro curta, o Tom se chamava Jasper e o Jerry se chamava Jinx. O curta agradou e logo a dupla Hanna-Barbera mudaram o nome para Tom e Jerry. Depois disso, a dupla dirigiu a impressionante marca de 103 episódios que foram escritos e produzidos entre 1940 e 1957. Sempre com a mesma fórmula, onde os dois personagens jamais falavam e o Tom, apesar de ser o gato da relação, quase sempre se dava mal nas mãos do ratinho Jerry. Bom, e como todo mundo sabe, com toda essa experiência e com a chegada e a popularização da televisão lá nos Estados Unidos, a dupla resolveu criar o próprio estúdio. E com a criação da empresa Hanna-Barbera, os dois resolveram fazer desenhos menos fluidos e utilizando técnicas de animação para economizar na produção e também conseguir produzir uma quantidade maior de episódios. A dupla compensava o baixo orçamento com personagens muito carismáticos, como era o caso do Zé Colmeia, o Manda-Chuva e as animações sitcoms com os Flintstones e os Jetsons. E foi justamente na contramão disso tudo que em 1964 surgiu o desenho animado do Jonny Quest. E ele foi criado pelo desenhista Doug Wilde em conjunto com a dupla Hanna-Barbera. E o Jonny Quest tinha uma pegada que parecia saída direto dos quadrinhos da época, totalmente inspirada na ficção científica, em aventuras com quase meia hora de duração que lembravam muito um filme do espião James Bond.
E ali tudo era muito mais real. Os vilões realmente morriam, né? Se dessem azar, realmente morriam. Ao contrário, por exemplo, do Tom, que se uma bigorna caísse na cabeça, saía andando como se nada tivesse acontecido. O Jonny Quest, em contrapartida, se o paraquedas não abrisse na hora H, ó, tchau pra ele. Isso incendiará o navio, seremos queimados vivos, melhor morrer afogado. E realmente, se a gente analisar isso tudo, fora o fato de serem crias do William Hanna e do Joseph Barbera, as duas franquias não têm absolutamente nada em comum. E talvez por isso mesmo, iria demorar algumas boas décadas até que alguém conseguisse colocar personagens tão diferentes em uma mesma aventura, fazendo a coisa toda funcionar. Agora, a pergunta que fica no ar, será que funcionou? E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, ó, se inscreve aqui e badala o sininho, porque assim a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. E saindo do passado e chegando em 2015, o Jonny Quest já não tinha uma nova aventura desde 1997, com o final do desenho As Incríveis Aventuras de Jonny Quest. Já o Tom e o Jerry podiam ser vistos no desenho Tom e Jerry Show da Cartoon Network, e também estrelaram longas animados desde 2002, como por exemplo Tom e Jerry o Anel Mágico, Tom e Jerry Encontram Sherlock Holmes e Tom e Jerry o Dragão Perdido. E foi graças ao roteirista Jim Krieg que o desenho Tom e Jerry Spy Quest, ou Tom e Jerry Aventura com Jonny Quest, como ficou conhecido aqui no Brasil, ganhou a luz do dia. E na história, que tem aproximadamente 1h e 15 minutos de duração, a gente acompanha os heróis e irmãos de criação Jonny Quest e Hyde curtindo um dia de praia na Flórida. Por acaso, a mesma praia onde a eterna dupla de gato e rato, o Tom e o Jerry, fazem o que sabem fazer de melhor, quase se matar por um motivo qualquer, com uma cena mais divertida e absurda que a outra. E tudo ia de boas, até que os vilões Tin Pan e Alley, que já eram capangas do vilão do dia em filmes anteriores do Tom e do Jerry, aparecem. Os 3 gatos chegam voando com armaduras tecnológicas e tentam sequestrar os garotos. Nisso, o Tom e o Jerry acabam, meio que sem querer, diga-se de passagem, ajudando o Johnny e o Raj a dar conta dos bandidos. Depois disso, a união mais improvável dos desenhos animados acontece, e o Tom e o Jerry vão se juntar ao Johnny, o Bandit e o Raj, e também ao agente secreto Roger Race Bannon e o pai do Johnny, o Dr. Benton Quest, numa aventura ao redor do mundo para salvar o mundo. E nisso, a gente também tem o vilão da história sendo revelado. Ele é ninguém menos que o Dr. Zim, praticamente a versão maligna do Dr. Benton, e que enfrenta os heróis desde o 3º episódio da primeira animação do Jonny Quest, lá em 1964. E logo o vilão, que quer roubar uma nova invenção do Dr. Benton, dá um jeito de sequestrar o pai do Johnny e também o herói Race Bannon, e ainda ameaça destruir a capital dos Estados Unidos, jogando uma ilha voadora no país, caso as exigências de dominação mundial dele não sejam atendidas. Então saem os adultos da parada e sobra pra criançada, junto com o Bandit, o Tom e o Jerry, salvar o mundo. E com toda certeza, Tom e Jerry A Aventura com Jonny Quest é aquele tipo de desenho animado ideal para se assistir em família, com os papais e mamães apresentando os heróis do passado para novas gerações de crianças e pegando várias referências sobre a história dos personagens clássicos. Olha, e referência ao que não falta nesse desenho, já que essa aventura do Jonny Quest é a primeira do personagem sem nenhuma participação do William Hanna e do Joseph Barbera, já que o primeiro partiu para o andar de cima em 2001 e o amigo acompanhou ele em 2006. Então a galera que produziu o desenho teve as manhas de colocar todas as referências e respeitar demais o legado da dupla. E a própria abertura do desenho já é um show à parte, com direito à logo antiga da Warner e tudo mais. E apesar desse desenho ser do Tom e do Jerry, a abertura de chamada para aventura é a do desenho clássico do Jonny Quest, mas colocando a dupla de eternos amigos e inimigos no meio das cenas até chegar na icônica cena dentro do jato, onde todos os personagens eram apresentados como se fossem atores da vida real, em uma série de aventura e ficção dos anos 60. E o Tom e o Jerry estão lá, sentados no Jato Quest.
Aliás, a mansão dos Quest, a roupa que eles usam e o próprio jato Quest, tudo dá a entender que essa aventura é uma continuação direta do desenho dos anos 60. Óbvio, se a gente adaptar, né, pegar lá as aventuras que aconteciam nos anos 60 e trouxer para a atualidade. Já que o jato Quest é exatamente igual à versão de 1964, sem os upgrades do desenho dos anos 80, e o personagem Petronius, que fazia parte da equipe no segundo desenho, não aparece e nem é citado. Em compensação, quem aparece é a Jezebel Jade, uma antiga espiã e mercenária, e também rolinho antigo do Race, que aqui tá tão misteriosa e fatal quanto na animação clássica. E quem gosta do Tom e do Jerry também não fica de fora, aqui a gente tem várias referências para os desenhos clássicos da dupla. Já que quem aparece é ninguém menos que o cachorro Droop, inclusive do mesmo jeitinho que ele era retratado nos desenhos antigos do personagem. Outro que dá as caras, mesmo que por pouco tempo, é o cachorro Spike, junto com o filhote dele, claro, só para poder botar o Jerry pra correr como de costume. Aliás, é muito legal ver que a parceria do Tom e Jerry continua do mesmo jeito dos desenhos clássicos. Os dois vivem se matando, mas a hora que o problema aparece, um ajuda o outro, e problema é o que não vai faltar nessa aventura. E para quem assistiu o desenho legendado, vai ficar uma dica aqui, Quem faz a voz do presidente dos Estados Unidos é o dublador Tim Madison, que não por acaso dublou Johnny Quest no desenho original, e tem até o momento em que os dois personagens se encontram e tem uma tiradinha muito bacana com isso. Outra coisa que eu gostei demais nesse desenho foi a fluidez da animação e também os traços que eles usaram. Já que apesar de respeitar bastante a origem dos personagens, a produção atualizou e deixou o desenho com uma pegada bem dinâmica. Até lembrou um pouco os traços do longa O Gigante de Ferro. Não, peraí, sou eu, o Hogarth, lembra? Matar é feio. As armas matam. Você não tem que ser uma arma. Isso é claro, guardadas as devidas proporções de produção, e de orçamento, já que um desenho foi feito para o cinema e o outro foi feito direto para vídeo. Mas vai ver, são parecidos porque o Gigante de Ferro e esse desenho do Tom e Jerry e do Johnny Quest são desenhos que trazem muita nostalgia pra gente. E aí, vou perguntar uma coisa pra vocês. Já assistiram esse desenho? Gostaram das curiosidades? Bora comentar. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreveu, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.